Muito boa noite, nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News e hoje é 6 de setembro e o ano é 2019. A temperatura nos estúdios da Rede Clima TV encontra-se em 20 graus. Todas as sextas-feiras nós estamos apresentando o quadro chamado Personalidades, aqui no Jornal Palmeira News. Escolhemos pessoas que fazem parte da nossa sociedade, desse mundo moderno, desse novo mundo, e que são expoentes, não só em Palmeira, mas também fora de nossa cidade. Na semana que passou, na sexta-feira, nós entrevistamos Joselito Canto, ele que é gaúcho de coração, nascido lá, e veio fazer parte da cidade de Ponta Grossa. E hoje, o meu convidado é Paulo César Mocelin, mas, artisticamente, Paulinho Mocelin. Ele que é da comunidade de Itaiacoca, aceitou o nosso convite e está aqui, falando conosco como a personalidade de hoje, Paulinho Mocelin. Bem, nós estamos iniciando mais um quadro Personalidades aqui no Jornal Palmeira News. Para nós hoje é grata a satisfação de estarmos recebendo este músico chamado Paulinho Mocelin. Ele que na atualidade é um dos grandes músicos que nós temos aqui na nossa região, porque não no estado do Paraná e no sul do nosso Brasil. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Vivente. Muito obrigado pelo convite. Agradecer, de dar os parabéns pelo teu programa, por ter trazido tanta gente aqui, que o pessoal que assiste sempre tem curiosidade, né, de conhecer um pouco mais. Então, agradecer de coração por ter nos escolhido para estar aqui hoje, contando um pouco da nossa história para esse povo querido. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de você. O programa é para falar da pessoa, não do Adelardo. É você que tem que abrir teu coração hoje e conversar um pouquinho comigo, contar um pouquinho dessa história de vida, até chegar nesse sucesso que você tem nos dias atuais. Vamos começar pelo seu nome. O nome, Paulo César Mocelin, né? Paulo César Mocelin, é o nome artístico, Paulinho Mocelin. E comecei muito novo, despertar o gosto pela composição, pela música, pela arte, enfim. E como desde o começo eu tive o apoio, que isso é uma coisa muito importante, do meu pai, que apesar dele não ser músico profissional, ele sempre gostou da música, sempre tocou um violãozinho, sempre ouviu bastante música na minha infância. Ele ouvia e transmitia ele cantando para nós. Então, na época se ouvia na rádio, não existia aqueles aparelhos de reprodução. Depois veio o toca-disco, né? Fui conhecer bem depois, mas era ele mesmo cantando e sempre gostou de coisa boa, né? Então, por isso, desde criança eu tive esse interesse pela música, pela arte, pela cultura. Você é da onde, Paulinho? Nasci em Ponta Grossa, no Paraná, no distrito de Itaiacoca, onde eu me criei. Então, eu quase nasci numa festa. Já tem esse detalhe, que a minha mãe, grávida de 9 meses, na festa de Santo Antônio, na comunidade Cerradinho, né? Por ali na festa, quando voltou para casa, ali, umas 7 horas da noite, começou a sentir contrações. E então, no Hospital Bom Jesus, eu lembro até hoje que minha mãe sempre, desde criança, contou. Você nasceu no Hospital Bom Jesus, 10h45 da noite, por aí. Então, depois de uma festa de Santo Antônio. Talvez por isso, esse gosto por festa, por baile, por música também, né? Você tem mais irmãos, Paulinho? Tenho um casal de irmãos. A minha irmã mais velha é Marinês Mocelin, Meira Mocelin, tem Meira no sobrenome. Os outros dois tem Meira, eu é só Mocelin, porque o meu pai achou que ficaria muito grande, de Paulo César Meira Mocelin. E um irmão, Valdir Meira Mocelin também. Então somos em 3 na família pequena, de 3 irmãos. Músico só você? Só eu. E por que o gosto pela música? O gosto pela música, eu tenho um sobrinho também que toca, canta muito bem, Silmar, o nome dele.
Depois, então, teve mais esse que não seguiu a carreira como músico, mas ele toca e tem a música no sangue. Eu acho que isso aí, né, muitos músicos falam e batem nessa tecla. A música nos escolhe. Então, meu pai profetizou isso aí quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade, dançando um baile. O baile, para você ter uma ideia, o cara que estava tocando o baile, ele assoprava assim uma folha de laranjeira e o povo dançava numa sala, assim, numa casa. Você vê como é que era. Depois tinha um gaiteiro lá de gaita ponto, uns violeiros, uns pandeiros, e esse homem da folhinha, esse artista, na época, artista regional, eu considero ele assim, né? Porque foi os primeiros artistas que eu pude ver. Dançando assim, me pegou no colo para dançar comigo, o meu pai dançando comigo no colo. O pai falou: esse aqui vai ser gaiteiro, esse menino aqui. Como é que é o nome dele? O nome dele é Paulo César, e ele vai ser gaiteiro. Até que meus 2 outros filhos chamou. Esse aqui vai tocar violão e a minha filha, a Marinês, vai ser pianista, vai tocar. Então minha família vão ser músicos. E eu guardei aquilo. Talvez na hora os anjos disseram amém, né? E a partir dali, então, eu sempre tive contato com música. Com 7 anos ele deu uma gaitinha de botão para mim. E o meu avô, quando chegou, meu pai chegou com aquele ônibus que vinha da cidade. Meu pai trabalhava em Curitiba com obras. E tinha a Casa Sartori em Curitiba, que é consagrada até hoje. Meu pai comprou métodos de violão, comprou viola, violão, estudou um pouco de música na igreja Assembleia de Deus, e até para ser pastor lá naquela igreja, o meu pai já andou fazendo umas pregações na época e tal. Mas ele queria mesmo mais era aprender a tocar a gaita, né? E como não tinha na época esse instrumento lá, ele estudou um pouquinho de música, e quando ele falou que o instrumento gaita não era considerado um instrumento que se enquadrava dentro da religião, então ele até saiu da igreja. Então, mas ele tinha um conhecimento, desde criança, ele sempre pregou isso para mim, para todos os filhos, que a música era algo a ser estudado. Então, ele sempre nos orientou que você tinha que haver um estudo, não era só pegar o instrumento e sair. Havia um aperfeiçoamento que o maestro tinha que passar daquele método bom de divisão de tempo. Depois eu estudei tudo isso aí. Então, por esse esclarecimento dele, eu sempre tive bem encaminhado, sabe? Com 7 anos ele comprou lá na Casa Sartori, então, uma gaitinha de botão da marca Ering, 8 baixo, azul, gaitinha linda, novinha. Chegou aquela caixinha lá, desceu do ônibus, botou ali, chamou meu avô, e vieram todos ali, e era para mim o presente, né? E eu, curioso, tímido, não queria abrir. Pode abrir, pode abrir. Meu avô falou: abre e veja o que é. Mas o que é, avô? Abre e veja o que é. Esse aí é o que você vai tocar. Quando você ficar homem, você vai tocar isso aí. E eu já na hora, uma gaita. Porque eu sempre tive o sonho de ter uma gaita. Eu olhava a capa dos discos, né? Nessa época eu já tinha toca-disco, enfim, na casa dos meus tios. E era uma gaita. Então, naquela noite foi um gaiteiro na minha casa, seu Domingos, Mingo, chamavam de Mingo Francisco, tocador de baile da região, e tocou bonito naquela gaitinha ali. E eu imaginava assim que se eu pegasse e pensasse, já saía a música na hora. E eu pensei numa música, não saía nada, fui me frustrando, sabe? Porque eu, de tão empolgado, eu achei que era pensar e não precisava aprender, ter outra coisa. E depois eu vi ele tocando à noite ali, e eu vi que dali saía a música, e daí então eu comecei a aprender sozinho, descobri as notas na baixaria, sem professor, sem nada. Meu irmão aprendeu um ritmozinho de valsa e eu tocava aquele ali. Mudava pra cima a nota assim. E daí achei mais 2 teclas aqui pra baixo. Meu irmão, na verdade, descobriu isso aí. Ó. E ficava nisso aqui.
não sei, mas mais ou menos assim. Mesma coisa. Eu aprendi para o quinto grau. Então eu aprendi essa musiquinha e dava show disso aí. Passava as pessoas na rua, tinha um fazendeiro que andava de charrete, seu maneco derrubou, passava lá, quando eu ia ele vindo, eu já saía no portão. E eles, o Piazinho que toca gaita, Piazinho. Depois, na escola, quando meu irmão estava já no terceiro ano, terceira série do primário, e eu não tinha entrado nem no pré, então essa diferença de 5 anos de idade, eu e meu irmão, eu lembro que ele chegou assim e contou que ele ia se apresentar lá na festa junina cantando uma trova decorada assim. Primeira parte, de outra parte o colega dele cantava e ele pediu para me ajudar a ensaiar e falou a parte minha para me decorar primeiro. Cantava a primeira parte e eu já decorei a segunda. Ele cantou a terceira, me passou o segundo verso. E daí o quarto e o quinto verso era eu também, que respondia a trova dele. Uns com 5 anos de idade, mais ou menos. E a cabeça do computador, porque eu não sei como é que pode aquilo, acho que em meia hora eu decorei e já saímos já cantando. Os avô ali achou bonito e tal. E no dia não veio o menino que ia se apresentar com ele. E foi lá, conversou com a professora, mas o meu irmão sabe cantar. O pequenininho ali, é esse, então chamei ele no palco. Tinha um grupo tocando lá, Os Tropeiros do Fandango, em 1985, na Escola Municipal Eloy Avechac, Cerrado Grande, Itaiococa, em cima de um caminhão. Eu vi o microfone assim de longe, eu achava bonito, aquela bolinha assim. E quando eu vi, estava perto de mim assim, o microfone, quando ele me deu, eu peguei, olhei bem assim. É aqui que sai o som da voz. Tem que chegar perto da boca. E cantou a primeira parte, os músicos acompanharam. Entrou eu, quando entrou, toda criança chama atenção. Quando entrou eu, menininho de 5 anos, aquilo foi aquela loucura, os aplausos do povo e as crianças, tudo chamou muita atenção. Meu irmão cantou, terminou ali, aquela trova ali, foi aquele aplauso do povo e grito, me ergueram no colo e pediram para aplaudir. E tinha uma colega da minha irmã, o nome dela era Giovana, minha irmã tinha 12 anos na época já, então diferença de 7 anos, mais ou menos por aí. Eu lembro que ela estudava, era Giovana, uma menina muito bonita, muito linda, e quando eu saí do palco, ela me deu aquele abraço assim, falou assim para mim, meu artista, e me deu um beijo. Aí eu vi que ser artista era muito bom, e eu queria ser um artista, não por isso, mas eu digo assim, que foi uma coisa que marcou, os braços do povo me marcou, sabe, do público, e tudo aquilo. Então, foi a primeira vez que eu me apresentei com 5 anos num palco, e dali sempre a música fez parte da minha vida, da minha personalidade. Você estudou gaita? Você estudou violão? Eu estudei depois, eu estudei gaita, né? Mas eu aprendi muito de ouvido. Meu ouvido sempre foi muito bom, muito apurado. E um pouquinho que eu fui pegando de técnica, assim, eu fui já aprendendo todas as escalas. Da escala de Dó maior, eu já aprendi sozinha de Sol. E a de Ré. Daí já, o cara da loja de gaita da rodoviária, o Silvinho ali de Ponta Grossa, que vendia gaita, me passou as escalas. Eu de ouvido, sem professor, sem nada, me passou a escala de Dó, até aqui na primeira oitava. A outra vez que eu voltei, ele me ensinou a passar o dedo 4 e continuar a escala, mais uma oitava e voltar. Depois disso eu aprendi todas as escalas, já comecei a botar velocidade e o ritmo eu já tinha. E desenvolvi assim 300%, assim, aprendendo a colocação das escalas. Depois disso explodiu, assim, sabe? É impressionante como eu consegui tirar de ouvido música, tema difícil do Albino Manique e tudo. Depois daí o meu pai começou, me matriculou com um professor aí de gaita,
Isso aí foi em 95, daí que eu comecei a estudar. Daí. E em 96 eu já estava tocando em um grupo já. Em 99 eu já estava no grupo Madrugada. 95, 2000 eu já estava no grupo Fogo de Chão, Conjunto Fogo de Chão. Um dos mais premiados, o nome na época da música gaúcha, em 4, 5 anos aí. Em 4 anos, né? De música, assim. Foi muito rápido, assim, deslanchou, assim, o aprendizado, assim, explodiu, assim. Foi impressionante. Tanto que tudo que eu toco hoje, eu acho que eu aperfeiçoei ao longo dos anos. O que eu aprendi naquele 1 ano e meio, 2 anos, assim, foi muito rápido, assim, a evolução. Porque já traz, né, na alma. E daí que vem o lado do meu estilo. Quando eu era criança, nós nascemos no distrito Itaiacoca ali, tinha um ritual, todo dia cedo a minha mãe e minha tia tirando leite da vaca. Meu avô se reunia, toda a família em volta das vacas ali na estrebaria, as crianças, meu avô levantava com aquelas xícaras de café dele, as canequinhas assim, botava lá aqueles canecos de chope mesmo, sabe? Botava um caneco de chope, metade de café e o leite já em cima ali. Tomava, dava para as crianças, ali eu ficava brincando com as cordas de maneira, laçar a ponta de palanque, laçar o frevo da carroça, o breque da carroça, laçando. Depois, de tarde, tinha a lida das domas, o meu tio pegava o cavalo de fazenda para domar, e o meu irmão já ajudava um pouquinho, o outro, meu primo, ajudava, ia pegando os mais mansos. Depois, de uma altura em diante, que o outro tio meu continuou dando sequência nas domas, era eu já que ganhava um troquinho para poder, o cavalo de bocal ali, já botava um freinho, um bridãozinho, freio leve, e largava daí para mim, para as crianças, para nós ficar andando e troteando o cavalo, ia ver as meninas no colégio de cavalo, ia para cima e para baixo. Eu lembro que o meu tio uma vez ganhou numa doma do grande tropeiro, seu Pedro Dias, que foi capa da revista Veja e entrevistado pelo Globo Repórter também, quando vieram fazer a matéria sobre o Lobo Guará na região de Campos Gerais, na Vila Velha. Eles foram lá entrevistá-lo. Ele deu 2 palos de seda e um pouco de dinheiro para o meu tio. Um daqueles palos ele me deu de presente, para eu ter ajudado. Fomos num baile dos Bertus, em Ponta Grossa. Eu trabalhei mais 13 dias numa serraria de servente de pedreiro, ganhando R$10 por dia. O meu pai me ajeitou esse emprego, daí já com uns 14 anos, lá no distrito de Abapã, no município de Castro, na fazenda do Banestado, no Erval do Xaxim. E daí eu ganhei R$130 e vim para Ponta Grossa, na loja Os Badana, do meu amigo Hélio. Comprei um lenço, uma bombacha, uma faixa, e meu pai me deu uma bota de presente e aquele pala de seda e um chapéu. Foi bem puxado, de ônibus circular no terminal de Ponta Grossa, até no Clube Tradição. No meu primeiro baile, o primeiro conjunto Rio Grande, Os Bertucci, presença do gaiteiro Adelar. Daí daquele dia em diante ali, eu vi que não precisava mais de trabalhar de servente de pedreiro e não precisava mais nada, apenas dar sequência na minha vida com as gaitas e tudo, dos conselhos que o Adelar me deu, sabe? Eu com toda a simplicidade cheguei a conversar com ele no final e investi o meu primeiro salário então numa pilcha para mim, porque a tradição do estado do Paraná, muitos confundem com a tradição gaúcha, né? Precisa ter nascido no Rio Grande e não é assim. Gaúcho, como nós nascemos, nós somos gaúcho e gaúcho de verdade, né? Gaúcho paranaense. Então tudo se moldou dentro de mim, a música, o galpão, o laço, o cavalo, a vaca, o agronegócio, tudo isso aí, devido ao mundo que eu fui criado.
na minha essência, traz tudo ali, então refletiu tudo. A música gaúcha casou-se dentro de mim. Nos tempos de colégio tive uma dupla sertaneja que cantava as músicas do Zezé de Camargo e Luciano, qual eu sou fã até hoje, Leandro e Leonardo, que era estourado na época. Eu fazia a primeira e arrumei um companheiro que fazia a primeira voz também. E fomos participar do primeiro festival ali no Cinepax, em Ponta Grossa, uma banda grande, com bateria, teclado, nos acompanhando. E eu não sabia fazer segunda e não tinha falado nada para ele também. Ele fazia a primeira, porque eu era mais tímido e esperava para cantar essa segunda parte. Cantava uníssono as duas vozes. Até que um dia, daí eu percebi que estava errado, né? Cheguei e falei para ele, ó, se você não fizer a segunda, nossa dupla acabou aqui, porque eu não é assim que funciona. Dei uma dura no coitado do menino. E o talento desse aí, porque o pai dele tocava violão também. Osni, o nome dele. E ele, não, então deixa que eu faça a segunda. Aí, meu amigo, eu cantando as músicas do Zezé no tom original, com 8 anos, 9 anos de idade, alcançando todas as notas e bem afinadinho, e ele fazendo uma segunda, que pena ter perdido uma fita cassete que foi gravado ao vivo num programa de rádio que nós ganhamos vários concursos e festivais, tudo mais. Ele fazia uma segunda linda para mim. E então daí ali nós montamos uma dupla que era original, o tom do Zezé. Nós cantávamos É o Amor, todos os sucessos deles. E depois disso, um aposentado do Banco do Brasil, Osório Schmidt, o nome dele, da Chácara Estrela Azul, lá no Itaiacoca, bem na entrada do Mato Queimado. Era um homem muito legal. Ele comprou, na época, um equipamento de um grupo, assim, com bateria, contrabaixo, guitarra e os amplificadores e caixa de som e tudo mais. Encheu uma F4000 dele de instrumento. E tinha pandeiro, atabaque, surdo, um grupo de samba também, que um menino lá que tocava trompete, estudou música, o pai dele era bombeiro, estudou quando era criança na Guarda Mirim, Helder, o nome dele, aprendeu, ele era músico, ele tocava atabaque e o outro tocava surdo e eu tocava um outro instrumento lá, e nós cantávamos daí, um grupo de samba nós tivemos daí. Ele cantava músicas populares em ritmo de samba, cantava Engenheiros do Havaí, cantava música de... Ele cantava e nós tocávamos. E o Osório não queria deixar eu participar do grupo gaúcho, por eu ser piá. E eu queria tocar bateria e tal, enfim. E o meu irmão era o contrabaixo, tinha um gaiteiro, o Ataíde Lopes na gaita, o João, filho dele, na guitarra, o Helder na bateria, estava aprendendo a tocar bem. E quando eles iam tomar café, eu sentava na bateria e começava. Eles já mandavam parar, né? Não deixavam eu tocar. Até que um dia, numa festa lá, eles ligaram meio bêbado, aquelas coisas, queimou tudo aqueles amplificadores lá. E no final ele botou a culpa e disse que fui eu que tinha queimado todas as coisas, só porque eu estava lá mexendo nas coisas. De tanta vontade que eu tinha. Daí depois eu comecei a tocar e começamos a ir lá fazer os ensaios lá na chácara dele, lá, eu e o meu tio, que cantava e tomava uns goles. E você sabe que aquela região ali tem até hoje a onça parda, anda por ali, eu tinha muito medo do bicho. E eu com 13, 14 anos por aí, ia piazinho lá ensaiar lá, nós ficava até 2, 3, 4 horas da manhã tocando lá com a gaita, ligado nos amplificadores. E nós já tínhamos se acertado, né? Que ele falou que eu tinha queimado as coisas dele, depois fiquei chateado, depois nós voltamos a se acertar, eu já cresci um pouco mais, ele começou a me respeitar e começou a deixar de eu tocar lá. Eu já estava tocando muito bem, aquelas músicas madrugadas. Ligava as gaitas, meu tio cantava e o Helder tocava a bateria. Nós ficávamos lá todo sábado a ensaiar. E o meu tio, às vezes, tomava uns goles meio fortes lá e
vinha comigo, eu tô meio cansado, acho que eu vou dar uma descansada aí pela estrada mesmo ali. E eu tinha que andar carregando ele, porque eu tinha medo, né, de ficar ali no mato. Ele estava aqui, se ele dormisse um pouco ali, não tinha problema. E eu tinha medo daqueles bichos ali, daquelas onças, aquelas coisas. E nós, até com muito custo, nós ia para casa. Chegava no outro sábado, de novo estava lá. Daí montamos lá no bar um dia, aqueles instrumentos e tudo. Daí eu toquei lá. Eles ficaram muito impressionados com nós lá, o pessoal. Eu não sei por que eles contratam esses conjuntos de fora para vir tocar. Eles chamavam eu de César. O César toca sozinho um baile aí nessa escola, isso nós fizemos. Então, foi assim que começou ali, sempre envolvido com isso aí. E depois comecei a estudar música e o cavalo sempre presente, né? Daí nós tínhamos um piquete ali, meu tio deixava a égua dele lá, uma égua moura, crioula. Depois criou a égua, um potro muito lindo. E eu encilhava ela nas horas. Eu estudava assim rigorosamente, todo dia, das 8 da manhã até as 6 da tarde, fechado no banheiro de casa. Tirando música, ensaiando exercício, partitura. E dediquei assim, um ano que eu saí do colégio, né? Depois eu fui para o colégio agrícola, eu estudei um pouco lá no colégio agrícola e eu saí de lá para estudar música, então eu mantive. Lá era das 8 ao meio-dia, da 1 da tarde às 5, aula prática, né, na fazenda escola, ou lá carpindo, mexendo com a horta lá no colégio agrícola. Então eu prometi para o meu pai que eu fugi do colégio. Eu vou contar essa história. Conta para nós. Eu fugi do colégio agrícola. Eu fugi do colégio porque eu não tinha tempo de tocar gaita. E as matérias eram pesadas. E a dedicação para mim ser o que eu queria ser desde criança, sempre quis ser. Ou ia ser veterinário ou ia ser artista, né? Sempre caminhou lado a lado. Por isso que hoje eu mexo com cavalo, eu mexo com as coisas. E daí eu morava na casa da minha tia, do meu tio, irmão da minha mãe, que era uma quadra debaixo do colégio, assim, só subia e entrava. E tinha aqueles trotes também, que eu era do primeiro ano, raspar a cabeça, e na porta do colégio os caras ficavam cercando os calor para depois tomar o gole deles de noite, né? Ô Pia, como é que é o teu nome? O nome é o apelido, né? E daí eu falava o meu nome, que era o apelido no caso. Dizia, todo mundo tem um apelido, né? Ninguém é chamado pelo nome. Pagar o pedágio para entrar, estudava. Tinha que arrancar os troquinhos e dar para eles. Para eles iam juntando de calor em calor, de noite sobrava já pro trago, né? E aquilo me incomodava, porque eu era muito tímido e levava muito sério as coisas. Saía chorando, daí já ia nervoso para aula. Questão do apelido, dos tapas na cabeça e tudo mais. E eu longe da minha mãe, né, que eu nunca tinha saído. Minha mãe ficou nessa fazenda lá no Abapã. Minha mãe ficou lá com meu pai. E eu vim morar com a minha tia. E a minha gaita ficou ali na casa do meu tio ali. Mas eu não tinha tempo de estudar a música. Daí um dia eu acordei, peguei uns trocos. O pai me deixava lá. E saí da metade do caminho. Quando eu estava no portão do colégio, tinha 4 daqueles veteranos lá, só me esperando para me dar os tapas na cabeça de novo e roubar meus trocos, né? E eu pensei comigo assim que um dia esses caras aí vão me ver muito grande e eu não preciso de passar por isso aí, porque eu já decidi, a partir de hoje eu não vou mais estudar, vou estudar música e vou ser o que eu quiser ser. E você é um músico de fundamento, como meu pai sempre disse que tinha que estudar, então eu vou estudar o que eu quero estudar. E voltei, peguei lá, não avisei minha tia, podia ter avisado, ela teria entendido, mas muito novo, né, 14 anos tinha, 14, 15 anos, 14 para 15, eu deixei minhas coisas, fui caminhando até na rodoviária, dali do Varanos até a rodoviária, passei o centro, passei pela igreja Bom Jesus, fiz uma oração, fui caminhando.
passei ali pelo quartel, cheguei ali no centro, na praça, e desci para a rodoviária, pensando se era isso que eu queria. E estava determinado que era isso. Comprei a passagem, fui para Castro, peguei o ônibus para o interior, sem avisar ninguém. Quando eu cheguei em Castro, tinha um quiosquezinho que vendia aquelas fitas, cassete, Namoro de Gaita, Os Filhos do Rio Grande, disco solado de gaita, só de solo de gaita, esse mesmo que eu vou. E cheguei em casa, a porta fechada, pai com a mãe e tinham ido para Ponta Grossa de carro me ver, a me visitar. Porta fechada, tramela na porta, um machado que tinha do lado assim. Eu arrebentei a tramela da porta, entrei para dentro e estava com fome, eu comia as coisas que tinha ali. Sem a gaita para ensaiar, ouvindo aquelas músicas com vontade de tocar, e sem a gaita para ensaiar, ali eu fiquei. E quando foi de noite, o pai voltou de novo, chegou. Porque o pessoal ligaram até para a polícia, não sabiam do que eu estava. Meu pai, será que esse piá não foi para lá? Não voltou para lá? Ligou lá não tinha telefone na época, numa empresa de mineração, lá, e eles tinham visto eu descendo, daí passou um rádio para fazer TV, rádio amador, né? Cara, não, eu vi ele descendo, tá aqui. E o pai, tá lá, então vamos embora. Chegou lá, reinando comigo, meu pai reinando, né? Então vamos fazer o seguinte, amanhã o pai te leva de novo, você continua, perdeu só um dia de aula. Eu falei, mas o senhor não entendeu ainda, pai, que eu não quero mais, você me ajudou, está custando caro meus estudos, ficar lá, então me dê isso aí, reverta, então direcione para o caminho que eu quero. Então eu quero estudar música, então eu quero ser um músico, mas não um músico de andar aí para as valetas, eu quero ser um músico, um profissional, ser um maestro, você me encaminha, então. Ou senão, não precisa, mas não me estrove. Eu fui bem assim, não me estrove, então se me ajude, ou senão me deixe, você não me apoia, então não faça nada então para atrapalhar. O meu pai, da maior inteligência do mundo e vivência dele, e educação, e meu pai é a maior inspiração, um homem muito inteligente. Então tá bom, meu filho, se é isso que você quer, então o pai vai te ajudar. Deu aquela clareada, aquele acorde triste, quando ele falou isso, deu aquela clareada assim, na minha história. Daí a partir disso aí, fomos atrás do professor, então daí 4 anos eu já estava nos maiores nomes da música gaúcha, pela vontade, pela determinação. Meu professor, ele ficava impressionado com o meu ouvido, porque eu tirava as músicas do Albino Manique, né, de ouvido, e daí as partituras vinham tudo pela metade, porque não vem as notas de enfeite da música, vem só o grosso, e eu tirava os detalhes, e ele, mas como é que é? Eu passava com o meu professor, de 6 meses de aula, ele está ali em Ponta Grossa, quem quiser entrevistar ele vai contar. Ele falou, eu não tenho mais nada para te ensinar, o meu curso é básico para iniciante, agora, a partir de agora você tem que estudar com outro professor. Te indico o fulano. Fui atrás do fulano, o cara viu eu tocar, não quis me ensinar porque não sei o que tem. Porque na época o músico que tinha o material, ele não emprestava para o outro. Se ele soubesse, ele não passava, sabe? Para não, sei lá, tinha medo de perder. Tinha medo que soubesse mais do que o outro. Isso, daí eu não tive mais oportunidade dentro da cidade, daí depois eu fui toda a vida sozinho. Até eu ir para Caxias do Sul com 20 anos, estudar com o maestro Carlos Reis, né, que me passou o método Gonzaga, me ensinou, me cobrou muita coisa. E eu aprendi um pouco, foram poucas aulas, mas serviu até hoje como base, né? E daí depois eu comecei daí a outra parte, que é a parte da composição, que é da letra, da melodia, daí já é um outro caminho.
Então, esse menino começou fazendo essa história com uma gaita na mão. E Com a gaita. A gaita. Sem cantar. Sem cantar. Não gostava de cantar. E daí foi para o primeiro grupo musical? Fui pro primeiro grupo, onde tinha um guitarrista excepcional, um músico extraordinário, chamado Valdinei Martins. E o grupo Sopro Minuano, da família dos Martins, de Carambeí, onde tinha uma cantora, que era irmã deles, que era vocalista, todos os irmãos, e não tinha um gaiteiro, só não tinha o gaiteiro da família. Onde esse meu professor me levou numa quinta-feira para fazer um ensaio, porque o gaiteiro saiu na semana que eles tinham um baile, não puderam achar outro, e o Silmar, meu professor, tinha o grupo dele, no sábado não tinha o baile, e ele ia fazer, eu fui, né? E ensaiou, daí na metade do ensaio, esse menino é meu aluno aqui, eu até indico ele para vocês, que se der uma lapidada nele, ele tem um ouvido muito bom e não é pronto porque nunca tocou, mas se der uma trabalhadinha é um gaiteiro bom para ficar aí para vocês. Daí os caras estão toque. Que eu toquei, a primeira vez que eu toquei daí com contrabaixo, guitarra, bateria. A música parece que foi de liso, assim, quando saiu o acompanhamento do grupo atrás de mim. E toquei as 4 músicas que eu sabia só. Bem ensaiadinho, não tinha repertório de baile. E as outras coisas que eu estudava daí, né? Solos e coisa arada. Mas era bem no comecinho. Daí gostaram, perguntaram meu nome, o que era, se tinha interesse, que era para vir. Depois eles iam me procurar. E isso na quinta. Eu voltei para Ponta Grossa na quinta com meu pai. Estava ali, né? O pai estava lá, morava indo na fazenda. O pai estava ali aquele dia. Não, o pai tinha voltado já. Já morando ali já de volta, no Itacoca. Na quinta, nós pousamos de quinta para sexta-feira, em Ponta Grossa. E voltando para casa, fomos no mercado, o pai fez compra, nós voltando para casa. Na boquinha da noite, um carro branco encostado no muro da casa. Quem será essa gente? E nós paramos para descer. Aquele povo lá que eu tinha ido no ensaio, o que será que vieram fazer aqui? Andamos conversar para entrar e tal. Nós éramos atrás do Paulo César para tocar com nós. Porque o professor dele fecharam um baile de ontem para hoje, eu não vai poder ir, nós não temos outro gaiteiro. O pai, mas eu não sei como é que eu vou tocar o baile, eu só sei 4 músicas. Né, assim não se preocupe. Você senta com meu irmão lá e dá uma ensaiada, lá umas 40 músicas vocês tirem no dia, já tá louco de bom. Pensei 40 músicas, tá bom, eu vou. E o meu pai, não, ele vai, e a minha mãe lá, ele não vai tocar. A minha mãe já não deixou, viu, aqueles caras estranhos, nunca viu na vida. Mas nós temos que ver, você vai deixar. Daí, não, dono, mas nós somos de casa, temos nossa família. O cara começou a falar, né? Lá ninguém bebe, não tem perigo, não tem nada, só vai tocar o baile, a senhora deixa. Nós temos que ir lá em casa conhecer nós, e o pai muito baseado, já viu, né, que era gente boa, e daí o professor indicou e tal. O pai, não, mas então pode levar o menino. E quanto é que vão pagar para ele? A minha mãe já queria saber, o pai. Daí ele, não, nós estamos, na época, veja bem, o meu irmão estava na polícia militar. O salário parece que de um policial era R$900, cara. Era R$100 o cachê. Então se eu tocasse 3 bailes na semana, era 300. Se eu tocasse 12 bailes no mês, era mais que um policial. Então foi bonita a proposta. Então vamos lá. Eu cheguei, nem dormi lá, cara, uma noite, preocupado. No outro dia as fitas, Garotos de Ouro, tinha barbaridade, botava a fitinha lá, introdução, escutava, aí lá toca, achava na gaita. E o cara com a guitarra do lado, pegava, não é essa nota, essa aqui. Veja o sofrimento, ele tirando junto, tirando 42 músicas com aquelas 4 minhas, somou, deu 42 músicas no dia, assim, as introduções, daí passando, ia me tropicando, né, por cima. Só faz introdução, o resto daí na hora que for cantar você vai dando uma disfarçada. E daí, quando
quando deu 4 horas da tarde, começou a passar um carro de som lá, cara. Aí eu tremia. O carro anunciando o baile. Dizia assim no anúncio: hoje, grande baile com o lançamento oficial do novo gaiteiro. Nossa, eu tremendo ali, veja bem. Daí, à noite, toquei o baile. Eles até hoje não me falaram, mas acho que ligaram para 2, 3 gaiteiros para dar uma força, porque um chegou lá de umas alturas, botou até uma apostila na frente para cantar, sentou e tocou. E deu as 5 horas de baile. E voltei só no finalzinho, daí já voltei, fiz as que eu sabia, terminou. Entrou a quaresma, fiquei 40 dias ali. E naquele grupo ali, eu aprendi, acho que tudo que eu sei até hoje de gaita, com aquele guitarrista me orientando. Ele solava assim, tudo assim naquela guitarra, assim, velocidade nos dedos, assim. Ele solava todas as músicas que tinha de solo e as de gaita também. Então eu aprendi. E o que muito. Você tocou por primeiro lá, lembra? Primeira música lá no baile lá. Não lembro qual foi a primeira música. Não lembro, né? Faz tempo. Sei lá o que toquei. Acho que foi até a madrugada que eu sabia tocar bem. E será que você sabe tocar? Por aí foi. E daí, me conta uma coisa. Daí foi pra onde? Daí o grupo Madrugada, encontrando meu irmão, que eu falei que era a polícia, em Araucária, começou em baile na região. Aí tinha um tal de grupo Madrugada, que ele era muito conhecido na região. E meu irmão me falou, até um grupo Madrugada. Aqui você tem que ver o tamanho dos bailes que esses caras tocam aqui na região. Nossa, aqui você falou em madrugada, é casa cheia e tal. E daí um dia fui na casa dele lá, ele falou, amanhã você ensaia, então você vai vir aqui tocar para os caras verem. Eu ensaiei 2 músicas que eu sabia, de um CD solo do Albino Manique. Um shot em si bemol e mais uma música, o Gauchão, um bugio. Isso aqui, religiosamente, todos os dias eu passava aquilo de cabo a rabo. Deixei assim, perfeita execução, e fora as outras coisas que eu estava estudando. Então. Porque eu era piaça, fazia isso, e fui lá para esse lugar. Eu já estava tocando baile, eu já era mais experiente, digamos assim. E porque esfolava o dia inteiro, eu e o guitarrista, era o dia inteiro. Nós brigávamos por causa do toca-fita lá. Porque um queria tirar as de guitarra, e o que chegasse primeiro ficava ali, o outro saía reinando, porque só tinha um para tirar as músicas. E o Praga sempre acordava mais cedo, porque às 7 horas, 6h30, ele já estava lá lidando com a guitarra. E quando ele cansava, eu pegava. E nós ensaiávamos nós dois. Então eu estava muito afiado nas coisas. E fomos com a viatura da polícia, lá na casa desses caras aí. No Oswaldo Taborda, fazia faculdade em Curitiba e estava saindo para aula. E encostou a viatura, olha o que esses polícias querem. Desceu nós lá. Ele falou, tá aqui, ó, esse é meu irmão, tal, toca gaita. Caras pensam, toca gaita. Mas, por curiosidade, tem uma gaitinha aqui, vou pegar lá para ele ver lá. Como é que... Vou pegar lá, Super 6, que eu tenho boa aqui para você. E eles, levei sorte, porque eles são até hoje o maior fã que tem dos mirins, que eu já vi na minha... O cara tem todos os discos, acompanhou toda a carreira. Os vídeos mais bonitos de baile que tem nos mirins no YouTube foi eles que filmaram e postaram. Tá aí para todo mundo ver hoje em dia. E encostei o pezinho perto da parede da escada assim, e comecei já naquele shot, já debulhando. E ele deu aquela afastada para trás e pegou e eu tô meio atrasado, mas toque mais um, toquei outro ali. Vamos fazer o seguinte, Piau, você não vai embora, eu vou ligar pro meu irmão, vim aqui, TV que eu tô indo, você fica aqui no meu sobrinho aqui dessa casa ao lado, ligou para ele, não estava em casa, já ligou, não sei para quem. E daqui a pouco você chega e na volta, daí eu vou vir da aula, e o que vai fazer sábado? Tô parado, então você quer tocar um baile com nós? Você já fica aí, já vem, já toca o baile. Daí chegou toda aquela família em cima, ficaram daí.
impressionado com o meu toque ali. Daí o Miguel tocava muito bem, chegou e não deu muita bola, o Miguel. Tocava mais que eu, né? Só que já estava mais destreinado, porque também é igual eu hoje, ele que cuidava das coisas, não pegava. Mas tocava muito bonito. Eu tinha visto ele na televisão, pensa. Eu vi o homem na televisão, quando eu vi, eu estava ali tocando para eles. E o cara, daí, ficou meio enciumado, acho que comigo, porque eu lembro que no começo ele deixava eu tocar só o finalzinho do baile, que não foi. Depois ele largou ali para mim. Depois ele começou a me usar, ocupou mais o gaiteiro, porque ele tinha programa de rádio e tudo. E foi o melhor patrão que eu tive, um dos melhores patrões que eu tive, uma das melhores pessoas que eu convivi, me ajudaram muito. Faço parte da família deles hoje. Que ano foi isso, Agradeço Paulo? a Deus por tudo, por eles e pelos outros também ali de Carambeí, ali do Valde, do Vandeco, do Toninho, de toda a família. Então foram as pessoas que me acolheram assim, eu me tornei membro da família. Nesse de Carambeí eu morava junto lá na casa. Fiquei morando 2 anos lá, e como um filho. Isso aí foi em 96 aí. 96. Né? Daí nesse do Taborda foi em 98 já. Em 85, o maior baile que eu toquei na minha vida chama-se Os Taborda, Mensageiro Mexicano. Viu? Um show deles Sim. aqui na Vilinha. É esses mesmo. Pergunto para o Miguel, Sim. pergunto para o Celso. Sim. Família Taborda veio tocar. O maior baile que eu toquei na minha vida na época ali foi de fazer tenda para fora, que não tinha lugar de mais entrar para ver Mensageiro Mexicano. Sim. Hoje eu converso com o Celso às vezes e ele fala que nunca tocaram um baile assim. Na época era, sabe, que um dos primeiros bailes que eu fiz foi os Taborda. Sim. E dali você foi para onde? Daí dos Taborda, os Taborda fizeram um trabalho comigo assim extraordinário, que me levaram para a rádio, me deram a oportunidade de tocar ao vivo na Rádio Dimensão FM da Lapa, porque eu ouvia lá no interior, ficava emendando na antena do rádio, uns arame, daí emendava, e lá fora botavam aquelas coisas de bombril na ponta do coisa, daí entrava a frequência da rádio. E o Romildo Lima fazia o programa que rezava o Pai Nosso, e todo dia eu me ajoelhava do lado do rádio, rezar junto o Pai Nosso, e pedia para um dia eu ter a oportunidade de ter oportunidade na música. Eu pedia todos os dias. 2 anos depois, eu estava lá no estúdio com o Romildo, tocando lá. Vocês verem o poder da fé e da oração de uma pessoa. Vocês estão assistindo nós aí, de um adolescente, de uma criança. E Deus me levou lá para aquele estúdio lá. Aprendi lá daí, tocar ao vivo na rádio e tal. Depois disso, começamos a tocar com os grupos grandes. Uma vez no Soba, em Araucária, uma dobrada, Fogo de Chão, o empresário, o Arno, me viu tocando e me chamou no final se eu tinha interesse de ir, porque daí nessa época o baixista tinha ido para o grupo Minuano, quando estourou aquele CD ao vivo. O Ju Gabriel era o cantor, né? Era o baixista nosso. Estourou aquele CD ao vivo do Minuano, ele foi o nosso baixista para lá. Daí foi o Naldimar, que era o batera nosso, foi pro Candeeiro, e estourou lá com o barquinho do Candeeiro. Daí ficou eu, o Joel e os outros ali, e daí eu tive essa proposta também já do Fogo de Chão, daí eu saí também. Daí eu fui para lá. Quem estava no Fogo de Chão nessa época? Era o Kiko, o Gilmar de gaiteiro, o Cascata, Cascatinha, que veio do grupo Candeeiro, né? Quando o Iti se acidentou, ele entrou, depois ele veio do Candeeiro para o Fogo de Chão. Paulinho Jacques, que foi um dos maiores guitarristas, músicos que eu conheço na minha vida, que me ajudou, me ensinou, me produziu um CD que todos os gaiteiros por onde eu passo aí me dão os parabéns até hoje por aquele CD. Foi ele que produziu, junto com o Thunder, né, que era um baixista que tinha um grande músico também. O Tico, de Gaita Ponto, e o Osni Carvalho, que participava, cantava também nos bailes. E na batera? E do baixista, o alemão que veio do grupo Fazendeiros. Batera, o Cascatinho.
É um grupo assim, eles tinham ido, um ano e pouco antes, tinham ido no programa do Ratinho, o Diomar era o empresário deles, levou eles para lá. E ali daí eu comecei a tocar nos maiores rodeios, CTGs, programas de TV do sul do Brasil. E tive essa oportunidade que caiu assim, uma coisa na época muito grande assim para mim, com toda a minha simplicidade. E daí vivi uma outra coisa, que ali nós era uma família e tal, era pouco baile, lá já era baile que não acabava mais, já fui embora, Santa Catarina, me mudei para Curitiba e gravei um CD que até hoje os gaiteiros, os músicos comentam, e fiquei lá 2 anos. Depois disso, estava começando aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa. Tinha um videoclipe rodando pela gravadora Galpão, e eu disse no horário nobre da RBS TV, nos 3 estados do sul. Aquela explosão daqueles meninos, grupo Talagás, surgindo com umas coisas diferentes ali. E eu conheci o trabalho, eu conheci um demo que eles tinham feito em 3 músicas, quando eu estava no madrugada, achei a qualidade muito boa do trabalho. E tinha uma rivalidade na época, porque ali em Contenda tinha um menino que trabalhava com nós na época, que era primo, parente de um dos piados do Talagás, e ele era meio vadiozão, ia só para namorar, e eles meio que não deixaram mais ele ir nos bailes. Ele começou a falar que o grupo dele, dos parentes, que era melhor e tal, e nós ficamos meio com a rivalidade, sem conhecer eles, sabe, por causa desse menino. Mas eu achei bonito o trabalho. E você sabe, quando está começando alguma coisa, muita gente fala mal, né? E os músicos ali de Ponta Grossa que tinham, eram eles para cá e o Talagás para lá. Os comentários eram horríveis, que eles eram isso, eram aquilo. E eu comprei, né? Nem fui atrás, fiquei quieto. Cheguei, estava por ali. O Canudo indicou para eles: olha, tem um menino aí que toca muito bem, tocou no Fogo de Chão. Inclusive, eu quando saí dos Monarcas, até indiquei ele lá pro tio Gildo. O Canudo falou. Só que vocês vão ver, ele não sabe nem falar. Ele é bem tongão assim. Mas tocar, toca bem. Com essas palavras. Daí, uma indicação do Canudo, né? Que tinha produzido aquele disco do Renascença aí no estúdio do Talagás. O Marlon me ligou e marcamos um encontro. Eu lembro que o Marlon foi me buscar lá com o Fiat Uno plotado, Talagás. Me levou lá, um cara carismático, gente boa. Me levou lá no Seu Chico, eu vi aqueles caras ali que todo mundo falava que era isso e era aquilo ali. Os caras, gente boa. Daí, cheguei lá, já estava formado em engenharia civil, Leandro Redigo. O Camilo estava fazendo jornalismo. O Edson Batera estava no último ano de administração. O outro lá, que era o outro dono lá, o Guilherme Chebeski, se formando em Direito. O Ari tinha uma lan house e um monte de negócio, o outro que era sócio deles. O Jairinho Delgado era o que tinha chego, fazia 3 meses, um monstro daí de composição e guitarrista, e músico da noite, né, com influência de MPB e outros estilos de sertanejo. O Marlon, que era o gaiteiro, produtor, sabia mexer com estúdio, com programa de gravação e tudo mais. E mexendo aqueles programas de gravação, computador, e eu cheguei ali, sabe? Pensei comigo, aqui eu vou aprender a mexer com esses programas aí, esses caras, tudo inteligente, tudo universitário. O que eu vou aprender aqui com esses caras aqui? Eu vou dar uma impulsionada no meu conhecimento aqui, convivendo com eles aqui, que vai ser uma coisa muito boa. E me ofereceram daí, estavam começando, um saláriozinho, ó, mais uma comissãozinha por baile, e eu tô dentro. Não é por dinheiro, mas o que eu vou aprender aqui vai mudar a minha vida. E eu tenho certeza que com essas ideias dele, essa banda aqui vai crescer, porque tinha gente por trás ali com as cabeças, que era tudo exatamente que eu já tinha noção, porque
porque eu já tinha noção, eu tinha convivido com um bando grande, mas não tinha vivido ainda o sucesso de começar uma coisa e tal. Tinha horas que nem eu acreditava, mas eles acreditavam e foram treinando, dando suporte. Tinha consultoria de empresa dentro do grupo, para cobrar horário, disciplina, comportamento. Tinha o contratante preenchia um questionário sobre o que ele achou do som, do repertório, da postura, do horário, que toda segunda-feira era discutido com o cara que estava dando o curso, com os donos, com todos os músicos e a equipe técnica. Veja, uma gestão empresarial, eu fui treinado para me comportar como um funcionário. Tudo, exame médico de audição para ver como é que estava, registrado depois, né, numa altura em diante, registrado em carteira. Então tudo isso aí fez com que aquela banda ali se tornasse uma referência, e eu cresci junto. Isso aí foi em 2004, e fiquei até 2015 ali. Agradeço também por essa oportunidade, que eu tive outros grupos na época, grupos que se acabaram, já me ofereceram o dobro, e eu sabia que, então eu sempre tive visão assim, de saber o que dava certo, o que não dava, e foi a maior escola, e onde eu construí daí a minha vida, casei, fiz tudo dali, né? Consegui ter um bom instrumento, uma casa. Depois disso daí veio o lado compositor, né? Através do Jairinho Delgado, que eu considero um dos maiores do Brasil, me convidavam para fazer parceria. Estou fazendo uma letra. Qualquer pessoa, até o motorista do ônibus, desse uma ideia, ele marcava, botava o nome junto. Me incentivou, entende? Daí eu aprendi tudo isso. Você ficou até 2015? 2015. E foi para onde daí? Paulinho Mocelin e Coração de Gaiteiro. E o que é ser Paulinho Mocelin a partir de 2015 e Coração de Gaiteiro? De todos os desafios que eu tive na vida, foi o maior, porque além de você não ter mais ninguém para resolver teus problemas, você tem que partir do zero, de novo, no último degrau da escada, ver quem é que teus amigos de verdade, quem é que te ajudou, quem é que não é. Aqueles milhares de amigos que eu tive, sobraram poucos, então, e daí ter o discernimento daí de ter a mente milionária, né? É culpa deles ter me virado as costas, é culpa deles eu querer sair e criar um negócio, é culpa do mundo ou foi uma escolha minha? Aí dei esse lado, então, que eu nunca culpei ninguém. Aqueles que viraram as costas para mim talvez não tinham tempo de me atender, porque estavam tarefados das coisas, e todas as dificuldades que vieram, eu nunca culpei ninguém também, nem o mundo, né? Porque ninguém era obrigado a me comprar, me contratar, porque não conhecia, né? Tive sim muitas desilusões, senti muita maldade, né? De muita gente, e depois eu consegui daí mostrar a minha força, daí, porque eu tinha matéria-prima, que era a música. Isso aí ninguém me tira. E daí o que é o Paulinho depois disso? Aí que pesou agora para mim, porque agora eu sou exemplo das crianças, tenho um público infantil muito grande que acompanha o meu trabalho e que vem até mim. Isso fez com que a minha responsabilidade triplicasse, aumentasse, fosse infinitamente maior. E mais uma coisa também, que é o lado cultural do meu trabalho. Eu tenho um compromisso sério com a cultura do sul do Brasil, mesmo não sendo gaúcho, nascido no Rio Grande, rio-grandense. Sou gaúcho, você é gaúcho, lá no Amazonas tem gaúcho lá dentro, lá em Brasília tem gaúcho, lá nos Estados Unidos tem gaúcho.
No mundo inteiro tem gaúcho e eu sou um gaúcho, não rio-grandense, sou gaúcho de tradição, tradicionalista. E isso aí me trouxe coisas que eu nunca imaginei alcançar através disso aí. Você já ficou preocupado com esse sucesso que você tem? Fico muito preocupado. Você já pensou na tua vida que você seria essa referência, esse exemplo, não só para aquelas crianças, adolescentes, para o jovem, até para o ancião, até para Adelar, que já é um ancião hoje, e vendo assim você tão jovem e ter um sucesso assim tão rápido? E qual é essa referência que você dá para essas pessoas? Seguir o exemplo dos meus pais e dos meus ídolos. Eu acho que se eu seguir o Gildinho, né, tudo que ele me ensinou lá, de ser 10% do que ele foi como pessoa, eu já vou fazer jus a todo esse sucesso aí que o povo está me dando. E vou ser feliz por nunca ter afrouxado a minha origem, a minha raiz, que é a simplicidade das coisas, saber dar o valor para de onde eu vim, para as pessoas que acreditaram em mim, eu nunca deixar de agradecer a Deus, a eles, e reconhecer essa ajuda que eu tive, que sozinho eu não conseguiria. Então, por isso digo mais uma vez aqui, o nome do Tio Souza, que é o meu segundo pai, que eu devo assim, do meu tempo escasso assim, que eu tenho hoje, com tanto compromisso e coisas que eu faço. Uma ligação dele é uma ordem, um pedido dele é uma ordem hoje, não é um favor mais, uma ordem. A hora que ele precisar de mim, eu tenho que estar lá. Tio Souza, tia Leni, a esposa dele, Gildinho, tio Gildo dos Monarcas, Regis Marques, do Grupo Rodeio, Valderi Lopes, que é o meu empresário hoje. Esses aí, essas pessoas. E a minha família, a minha sogra, a minha esposa, o meu pai, o meu filho, que sempre estiveram do meu lado aí. Então é isso aí que eu digo, que eu estou preparado para qualquer desafio novo, desde que eu siga os meus ídolos e aqueles que me ajudaram a chegar até aqui, faça jus a esse incentivo que eles deram, de botar a mão deles no fogo por mim, de acreditar e fazer o povo acreditar também. Então, é isso aí. Você é muito crente, não? Demais. Creio, porque eu só estou vivo graças a uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, né? Então, eu tive problema de saúde sério quando era adolescente, fiz tratamento em Curitiba até os meus 12 anos. Assim. É um sopro no coração que eu tive, nunca falei isso em entrevista nenhuma, assim como tantas crianças tiveram, em que o médico explicou isso aí, muito claro para minha mãe e eu do lado. Ele tem um sopro que pode fechar na fase adulta ou pode seguir fazendo tratamento, mas aquilo me prejudicou muito emocional, porque daí a minha mãe era muito assustada, foi lá no colégio, falou que não era para mim fazer educação física, e os outros jogando bola. Engraçado que eu jogava bola a tarde inteira e na escola eu tinha que ficar sentado, porque a minha mãe pediu para não fazer, super proteção de mãe. E eu, com muito medo, daí comecei até a botar coisa na cabeça e tal, e ele falava, ó, por enquanto não fechou, vai ter que operar se não fechar. E até que um dia eu, muito crente, né, como você disse, muito determinado, eu falei, isso não é minha vida, é eu que determino. Eu duvido que as pessoas não mandem, não determinem algumas coisas na vida. Então, eu não tenho mais nada. E andava muito nervoso e tal, daí fui batizado por uns padrinhos meus que são muito crentes, fazem festa até hoje. Festa do Divino, ele dá um boi e faz a festa lá, e faz aquelas cantorias de festa do Divino, e a tradição de família,
E eu escolhi ele para meu padrinho, e eles foram lá na fonte, lá de São João Maria, que eu tenho devoção por esse santo, andarilho que tem. Eu fiz uma pesquisa, fui em todos os pontos por onde ele andou, e eu tive muita informação de livros sobre esse santo, que eu li, pesquisei. E eu fui batizado nessa fonte aí, e ela falou muito de Nossa Senhora e milagre e coisa. E um para Aparecida direto, e me incentivaram muito a seguir na fé. E eu fiz então, a promessa. Perguntei como é que fazia, me contaram, tive que prometer, depois você pagava a promessa. E eu pedi, o pai foi comigo, minha mãe. Nós fomos lá na Aparecida do Norte, e eu fui lá, quando eu vi aquela santa lá naquele lugar, aquela fila de gente, eu, criança, assim, meio adolescente, eu olhei e eu acreditei em toda a minha fé que ela estava ali naquele lugar, que não era uma imagem, que ela estava me olhando, e pedi. E quando eu saí dali, eu falei, estou curado, não precisa mais nada. E nunca mais voltei no médico, e estou até hoje, graças a Deus. Nunca tive problema. Joguei bola toda a vida. Nunca tive nenhum sintoma, nada. E depois disso aí, então, a minha fé é inabalável. Todo dia eu alimento minha fé. Uma oração, tudo. E o teu futuro? Meu futuro é grande. Meu futuro é grande. Meu futuro, eu vou colher tudo que eu plantei ao longo de 23 anos. Estou plantando, estou fazendo isso aí. E programei no futuro. Então, eu projetei ele já faz muito tempo. E eu venho todo dia mudando um passo, trabalhando todos os dias, para chegar onde eu quero. E isso aí, eu tenho certeza que isso aí vai acontecer exatamente como eu programei, ou mais do que eu programei. Porque eu nunca passei por cima de ninguém para chegar até aqui. Sempre procurei levar minhas coisas certo, correto, cuido da minha saúde, cuido do meu trabalho como se fosse a coisa mais sagrada que eu tenho. Tenho família, cuido do meu filho, direciono ele para os caminhos da verdade, do tradicionalismo, da cultura, praticamente, e cobro ele todos os dias, boto na cabeça dele que ele só vai ser feliz se ele permanecer nesse meio nosso. Que é para ele respeitar os colegas dele que escutam outros tipos de música, que usam outros tipos de roupa, que tem outros linguajar, que não é nunca para ele perder a essência e a identidade da maneira que ele fala e nem se sentir envergonhado quando tirarem sarro, é para ele respeitar, porque eles não estão acostumados às vezes com o estilo de conversa que ele tem, ele se posiciona dentro da sala de aula dele, mas que ele não faz parte dessas culturas, que ele tem a nossa, que ele veio lá do avô dele, do meu pai, do lugar onde ele convive, que é puxando sempre lá para o Itaiacoca, para os lugares assim, que ele só vai ser feliz assim, se ele descobrir isso, que ele vai construir uma família dele que seja dentro desse segmento, que é ali que ele vai achar o caminho dele. Então, tudo eu programei assim e luto. Agora, quem determina é ele lá de cima. Meu amigo, satisfeito. Parabéns. Obrigado. Sucesso você. Obrigado, irmão. Você sabe quanto que eu estimo, né? E nós estamos contando a tua vida. Eu nunca fiz uma entrevista assim, contando assim, um tempo inteiro assim. Que legal, só você falou. Eu espero que as pessoas entendam, não me leve a mal se eu falei Não, alguma mas coisa. você hoje tinha que abrir o teu coração, não é o Adelar que ia perguntar. Sim. É a tua fala, porque você é a personalidade da entrevista. Obrigado. Não é o vivente. Eu quero agradecer então por esse espaço aí. Quero agradecer a cada telespectador, cada pessoa que comparece tirar uma foto comigo, que escuta, que compra o nosso CD, que escuta nossas músicas, e a todos aqueles que me ajudaram também, inclusive aqueles que muitas vezes eu achei talvez que tiveram algum tipo de maldade comigo, mas me ajudaram também a mostrar o caminho, e eu não tenho mágoa de ninguém. Todas as pessoas que eu trabalhei, que eu convivi,
estão com as porteiras abertas no meu coração aqui, e eu estou aqui para ajudar quem precisar. Eu vim com essa missão de ajudar, de fazer algo pela nossa cultura, do caminho das tropas do sul do Paraná. Fico tão feliz de saber que é reconhecido com a música regionalista do nosso estado aqui do Paraná. E dos gaúchos também que me apoiaram, me apoiam, que me dão passe livre para me mostrar lá no estado deles, Santa Catarina, enfim, pelo Brasil inteiro. E por aqueles que são aqui do nosso estado, como você, que torce, incentivam, divulgam o nosso trabalho. As crianças que nos acompanham também quero agradecer. As crianças que mandam vídeo, a todo esse pessoal aí que é do meio, do laço, os laçadores, os piazinhos, os menininhos da vaca parada, que se identificam com as nossas músicas, os narradores de rodeio, que são divulgadores, sim, que são amigos do Paulinho, e que me consagraram, então, como sendo o cantor do Laço Comprido, que isso aí para mim hoje é uma coisa muito importante, de eu estar sendo, representar essa classe, esse esporte que é maravilhoso, que une as famílias, laço pai e filha, laço pai e filho. Então é competição, mas ao mesmo tempo é uma aproximação, união das famílias. Olha, não pedi nada, mas para encerrar, deixar mais bonito esse quadro, você sabe, a escolha é tua. Não posso esquecer o ronco maldito da caminhonete branca que nem chega. Tendão da cachorrada festejando a volta em qualquer fim de tarde sem me avisar. Coração ferido, cortado de espone, cercado de lembranças de orelhas no chão. Aqui nessa cabanha tudo é saudade, o peão foi roubado pela tarde paixão. Vou vender a fazenda, não quero mais saber, volta para bem longe para outro país. Eu vou perder o carro até os cavalos, eu posso ter nos braços quem eu sempre quis. O pé de pinheiro que escreveu meu nome, eu mandei derrubar e fiz uma fogueira. A chance de derrubar, mas a dor não passa. Enxergo no seu rosto e vejo fumaça. Lembranças que ficaram da última vez, minha moeda até a caminhonete preta cruzou um atabuco pra se perder no mundo e nunca mais voltar. Não posso esquecer da caminhonete preta, eu nem quis chegar. Paulinho Mocelin, personalidade de hoje aqui no Jornal Palmeira News. Sucesso, amigo, e até a próxima. Valeu!